Você tá em pé? Então senta. Em nome de Jesus, senta. E aperta o cinto. Que eu hoje trago verdades. Literalmente. Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Andando. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Dá certo. Confiando que o distante Fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal A Vida em Microcontos. Hoje, mais um Walking, Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho, do mês de março de 2023. Acontece aqui no meu canal e no canal da Sabrina Foli. A gente divide esse quadro em duas partes. Acontece aqui e acontece no canal dela uma vez por mês. A primeira parte a gente fala sobre a palavra de Deus, o que há no coração do Papai do Céu para os nossos corações. E a segunda parte a gente dá uma dica de bem-estar e saúde. Hoje é a primeira parte. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo para mim. E não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho opções todas. Tem um outro canal que é o canal Mulher Maravilhosa. E se você é novinho, eu preciso falar porque você não sabe. Acabando aqui, corre pra lá, já inscreva-se, já clica no sininho, já deixa like nos vídeos. Por quê? Porque se eu não tô aqui, certamente eu tô lá, tá bom? Então vamos pro vídeo. Hoje, gente, eu quero falar sobre um assunto, vamos dizer assim, um pouco delicado. Mas eu estou aqui para falar o que Deus manda eu falar, gente. Porque a gente tem que falar o que Deus manda a gente falar, gente. Ou então não tem sentido, né? Não só o quadro, mas esse canal. Então eu preciso falar o que Deus mandou falar. E eu estava orando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, olha, você já sabe o que é para você falar. Mas se você não falar, eu vou usar outro rosa. Simples assim. Porque Deus, gente, Ele não oprime ninguém. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Tudo tem que ser por amor. A Bíblia fala que onde há liberdade, ali há o Espírito Santo trabalhando. Então nada pode ser forçado. Tudo tem que ser por amor. Tem que ser porque você quer. Porque você quer se deixar ser usado, né? Então foi isso que o Senhor falou. Se você não fizer, Rosa, tá tudo bem. Eu vou usar outro. E a minha palavra será pregada, né? Que nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. Eu falei, Senhor, gente, eu relutei bastante, porém eu pensei, quer saber? Eu vou dar lugar mesmo, eu vou deixar Deus me usar. E amém, querido, porque Jesus está voltando e a gente precisa conhecer a verdade, para essa verdade nos libertar. E aí sim, nós morarmos com o Senhor, né? Então olha só, nós vamos falar hoje sobre dízimos. Tô achando que alguém mentiu pra você sobre os dízimos. E eu, pela misericórdia de Deus, tô aqui
para falar para você. Dízimos é o que, gente? Dízimos é 10%. E o que as igrejas falam? As igrejas falam, os pastores, eles se pautam no Velho Testamento. Porém, as pessoas davam o dízimo, mas eram para os levitas. Antes, gente, vamos ler a palavra antes que falem que eu não estou lendo a palavra, né? Que se levantaram contra uma pregadora de 16 anos falando que ela não lê a palavra. Só porque tem preguiça, o povo tem preguiça de ir até o canal dela e ver que ela tem vídeos de 1 hora, de tantos minutos, quase 1 hora, e ela lê a palavra. Não, mas preferiram pegar pedaços, trechos de pregação dela e meter o pau na menina, falando que ela não prega a palavra, né, gente? Imagina eu, né? Então vamos lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Geralmente é pregado nesses 2 versículos, né? Ok. Dízimos. A 10ª parte, né? 10%. Então, quando é pregado sobre o dízimo, eles se pautam no Velho Testamento, gente. Como que era esse dar o dízimo? As pessoas davam, gente, mas esse dízimo era para os levitas, para os sacerdotes. A gente sabe que Jesus não é da tribo de Levi, gente. É da tribo de Judá, certo? Então, esse texto em Malaquias é usado e exorta os hebreus, porque eles deixavam de dar os 10%. Esses 10%, para começar, não era dinheiro, tá? Era a safra, a colheita, era comida. E esses 10% precisava ser dado. Por quê? Em comida, não dinheiro, porque servia para alimentar os sacerdotes, os levitas. Não era para sustentar a casa dos levitas e sacerdotes, tá? E aí no Novo Testamento, gente, a gente pode ver que o paradigma é quebrado. Não tem dízimo no Novo Testamento. Paulo, quando fundou as comunidades, né, as comunidades dos cristãos, eles não davam dízimo, eles davam ofertas voluntárias. O que são ofertas voluntárias? Você dá se você quer. Você dá se você compadecer da situação, se você quer ajudar. Não tinha dízimo. Olha, amado, você que não sabia disso, abra teu coração, fala com Jesus. Ao invés de você jogar pedras em mim, porque eu também já fui pedra, hoje eu sou vidraça. Mas eu também pensei assim, imagina, por que eu estou trazendo tudo isso, dando um pause aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui hoje, queridos? Porque aqui no meu canal eu excluí, tá? Justamente para não ter essa controvérsia, para não ter essa confusão. Mas aqui no canal eu já cheguei a pregar, gente, a favor do dízimo. Na igreja eu já cheguei a ministrar sobre ofertas e dízimos. Por quê? Porque eu também era uma das enganadas, porque eu não sabia. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Nada mais nos prende, nos aprisiona, nos oprime. Nunca mais. Mas para que isso aconteça, a gente precisa conhecer a verdade. E, gente, questionar não é pecado, não. Viu? Não é pecado. Você precisa saber, não, mas por que isso? Você tem que entender, você não é um robô, nem um débil mental, né? Te garanto, se você perguntar para Deus, ainda que não seja naquele momento, Ele não vai te deixar às cegas, Ele vai te explicar. Você vai acabar entendendo o porquê de muitas coisas e o pra quê de muitas coisas. Então não existe esse negócio, eu falo e você obedece. Não existe isso com homens.
Viu? Não tô falando de Deus. Deus é Deus. E mesmo ele sendo Deus, ele faz questão de nos mostrar a verdade, porque senão ele não falaria: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ué, ele tá falando o quê? Minha filha, vai atrás da verdade. Eu sou a verdade. Pergunta pra mim. Qual é a verdade? O que está acontecendo? Por que isso? Porque aquilo que eu vou te mostrar. Senão ele não falaria isso, né? Ele simplesmente falaria assim: olha, você faz, porque eu tô, e obedece e acabou. Não, gente, os homens são falhos. A gente precisa sim. A gente não é piolho para ir pela cabeça dos outros. A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Eu não fazia isso até que o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a descer em oração e o Senhor começou a falar: Rosa, eu já mostrei para muitos meus e eu quero te mostrar também a verdade. Eu quero te falar exatamente o que acontece, Rosa. E depois que você saber, você vai ser liberta e vai passar para muitos serem libertos também. É assim que Jesus faz, querido. Tem muitos que sabem a verdade, guardam para si e usam para oprimir as pessoas. Deus vai cobrar dessas pessoas, vão ter que dar conta para Deus. Mas se ele te mostra a verdade, é uma responsabilidade muito grande. Você não pode guardar para você. Você precisa passar adiante, querido. E foi o que ele falou para mim. Eu vou te ensinar de mim, Rosa. E você vai passar para muitos. Que tem muitos como que você estava. Você estava enganada até o dia de hoje, Rosa. Foi assim que o Espírito Santo falou comigo, querido. Nossa, como que o Espírito Santo fala assim com você? Ah, querido, já ouviu falar uma palavrinha chamada relacionamento? Tem uma outra palavrinha também, intimidade. Se você tem relacionamento e intimidade com Deus, Deus é uma pessoa, meu querido. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele não está de enfeite dentro de você. Ele está dentro de mim, de você, para nos auxiliar, nos consolar, nos aconselhar, nos ensinar, nos advertir, nos livrar de todo o laço que tenha pela frente. Ele nos mostrar a verdade, para que venha nos libertar. Entendeu? Então, se você se propor no seu coração de buscar mais a Deus em oração, momentos, você não precisa postar isso na internet, porque o ministério de oração, ele acontece no anonimato. Eu tenho uma mania, gente, eu tenho um costume de colocar no meu Twitter quando eu vou orar, mas eu faço isso na intenção de, como é que se diz? De tentar influenciar alguém, de tentar fazer com que a pessoa tenha vontade de fazer isso também. Mas também é só isso. Eu não fico me gloriando, eu orei tantas horas e não, eu só falo, vou falar com o Papai do Céu, bora? É isso que eu falo. Orando, Senhor, faça com que alguém tenha vontade também de falar com você. 10 minutinhos, querido, que você tira, não é por muito falar, porque se for de todo o teu coração, Deus vai te ouvir. Ele não é surdo, né? Mas ele vai te ouvir, vai te atender, vai parar tudo para te dar atenção. Porque ele te ama. E o que Deus mais quer é relacionamento comigo e com você. Para arrumar, para restaurar a aliança que foi quebrada pelo pecado, né? Então tenha relacionamento com Ele. Deus, Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas para isso acontecer, você precisa clamar a Ele, para Ele te responder. Viu? Então foi assim que o Senhor falou: eu quero te revelar muitas coisas, Rosa, eu quero te mostrar a verdade. E tá, beleza. E o Senhor me mostrou sobre os dízimos e eu quero te falar hoje. Por isso que nós estamos falando aqui sobre os dízimos, a verdade sobre os dízimos, o que ninguém falou para você, a verdade que esconderam de você. E, gente, quando eu descobri, como eu estava falando, eu tinha um vídeo aqui que eu estava falando sobre o dízimo e até exortando, né? Tive que excluir, gente, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Porém, a gente não pode ter vergonha da nossa ignorância.
Porque a Bíblia fala que até Deus, no nosso tempo de ignorância, Ele não leva em conta. Porque se você não sabe, não tem nem como Deus te cobrar. Agora, se você sabe, meu bem, aí é que está o perigo. Porque você peca sabendo que está pecando e continua pecando. E levando a muitos a pecar também. Né? Mas eu me senti totalmente constrangida. Eu falei, meu Deus do céu. É nessas horas, quando a gente descobre a verdade, que a gente vê que a gente não sabe nada de Deus. Que a gente ainda precisa se humilhar em santidade, humilhação e saber sobre Deus mais e mais. Aí a gente cai na real que a gente não está buscando é nada. Porque eu me senti assim. E eu me senti traída pelos pastores e me senti uma idiota. Porque os pastores sabem disso que eu vou falar hoje para vocês, eles não falam. E eu vou falar também por que eles não falam. E agora você vai ficar sabendo da verdade, querido, e se você continuar. Aí é você e Deus. Glória a Jesus. Então, enfim, Paulo fundou a comunidade dos cristãos, mas ele não recebia e nem pregava sobre dízimo. As pessoas davam ofertas voluntárias, certo? E o que falam hoje na igreja, gente? Deixa aqui nos comentários o que eles falam, pra ver se vocês sabem. Se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Não é assim que eles falam? Se você não der o dízimo, a bênção vai ficar retida. Se você não der o dízimo, cortador, devorador, o gafanhoto, tudo isso vai vir para o teu celeiro, para a tua geladeira, para o teu bolso. Né? É isso que falam pra gente. E a gente, quando não sabe a verdade, o que acontece? A gente acredita. Por quê? Porque a gente pensa o quê, gente? Poxa, meu pastor. A gente jamais vai esperar que quem tá lá na frente, né? Que a gente tem aquele respeito, temor a Deus, por Deus ter colocado aquela pessoa ali para cuidar da nossa vida espiritual, né? Jamais a gente passa na nossa cabeça que a pessoa que está ali na frente pode ser um lobo e não uma ovelha, um cordeiro, né? Aperta o cinto, amado, porque hoje eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Você goste ou não. Eu sei que vai ser um choque para muitos, porque para mim foi também. Foi para mim também, mas quando Deus me libertou a minha mente, me mostrou exatamente o que acontece, primeiro eu me senti idiota, igual quando eu descobri, quando Deus me mostrou, que o Natal é uma festa pagã e não uma festa cristã. Ah, não te contaram isso também? Ó, eu fiz uma série, ou tá nos cards, ou tá aqui na descrição do vídeo. Jesus não deixa eu esquecer de colocar, que às vezes eu esqueço. Mas eu fiz. Deus me libertou. Natal é uma festa pagã. E quando eu descobri isso, eu me senti idiota. E quando eu descobri sobre o dízimo, eu me senti idiota, enganada. Porque eu jamais podia imaginar que aquela pessoa que está ali na frente, o meu pastor, poderia me enganar. Todos poderiam me enganar. Eu só não esperava que eles me enganassem. Você se sente traída. Tem tudo isso. Então, se você estiver com raiva de mim agora, eu vou entender, amado. Porém, em vez de você querer ir pra cima de mim, pode falar de mim pra Jesus. Pode. Eu faço questão que você faça isso. Dobra seu joelho, ou do jeito que você costuma falar com o Papai do Céu, e fala com ele, Senhor, a Rosa falou isso. Ele vai te mostrar. Viu? Ele vai falar com você assim como falou comigo. Pode falar pra Deus o que eu tô falando. Tô falando com todo temor aqui a Deus, queridos. Eu não brinco com Deus. Eu jamais falo uma coisa com irresponsabilidade. Viu? Eu não sou louca pra fazer isso. Não sou doida. Pode falar com Deus. Antes de você querer ir pra cima de mim, falar um monte, despejar um monte aqui nos meus comentários. Até porque meus comentários são todos restritos, tá? Então não vai aparecer de cara. Vai aparecer primeiro pra mim e eu vou aprovar se eu quiser. Mas se você mesmo assim quiser fazer isso antes de orar, aí é você e Deus, tá? Amados, eu me senti tão traída. Eu me senti. A gente se sente. Que a gente jamais podia esperar que aquela pessoa que tá ali na frente
pode ser um lobo. Só que na verdade, querido, não é nada disso. Não é assim com as ofertas. O que motivava o povo a trazer as ofertas? O amor. Assim como tudo. Por isso que eu falo, querido, se alguém falar, se você não fizer isso para Deus, você vai morrer. Irmão, Deus me mostra a sepultura já aberta. Se você não fizer, você vai descer. Isso não é Deus. Deus não oprime ninguém. Aonde há liberdade ao Espírito Santo, Deus quer que você faça por amor, por liberdade, porque você quer voluntariamente. Tá, mas se eu não fizer, não vai acontecer nada, querido. Você não é insubstituível, eu também não. Se eu não fizer, se eu não estivesse aqui agora, falando pra você essa palavra, sabe o que ia acontecer? Nada. Absolutamente nada. Sabe o que Deus ia fazer? Ia usar uma outra pessoa que desse lugar pra ele e ia falar. E talvez com muito mais excelência, porque eu sou limitada. Mas o Senhor vê graça em mim, em você e quer usar. Entendeu? E se eu não falar, Deus não falar isso não, misericórdia. Aí Deus olha pra você, tá bom, eu vou usar alguém que dê lugar pra mim. Que não tenha medo, que me obedeça, haja o que houver. Então o que Deus quer que a sua motivação seja o amor pra tudo. Pra louvar um hino, pra pregar, pra fazer alguma coisa pra Ele. O amor. Porque o amor, ele não te limita a 10%. Vou falar uma coisa. Teve uma menina, um tempo, a gente não andava junto, mas eu conhecia ela. Sem querer. Que a boca fala e o coração tá cheio, né? Ela não vigiou e ela falou sem querer. Ah, hoje é ceia, vou levar o dízimo. Tem que levar, né? Fazer o quê? Quando ela percebeu o que ela falou, ela olhou pra mim, ficou toda sem graça. Porque as pessoas não dão por amor. Elas dão por medo. E os pastores sabem disso. E o que eles fazem? Eles usam o medo para oprimir. Sistema de domínio, gente. Isso é sistema de domínio. Na Panda e também na Mia foi usado bastante esse sistema, o medo, para dominar as pessoas. E as pessoas não têm conhecimento, elas se deixam levar pelo medo, que é uma arma. Sabia? Que é uma arma? É, muito boa. E eles usam essas palavras isoladas, né? Isoladas não mostra que desde o começo de Malaquias Deus está descontente com os sacerdotes, né? Reprova os sacerdotes, fala sobre castigo dos sacerdotes, advertência contra tantas coisas em relação aos sacerdotes, mas eles só pegam esses 2 versículozinhos isolados para colocar medo, porque o medo é um sistema de domínio e você não sabe a palavra, não conhece a verdade, você, mesmo sem vontade, você dá. E Deus recebe, querido? Não, Deus não recebe. Mas Ele recebe lá, tá? O seu pastor recebe. Gente, a única coisa que tem que motivar você é o amor. Aquele povo levava as ofertas para Paulo por amor. Ele não estipulava, é 10%, tá? É 10%. Não. Porque a pessoa não se limita àquilo, pode dar muito mais. Mas não dinheiro. Alimento. Olha só o que fala em Mateus 23. Mateus 23, querido, sabe o que acontece? Jesus fala aos fariseus. Sabe o que ele fala para os fariseus? Que os fariseus são santarrões. Cumpriam a lei, mas faziam um monte de coisa errada. Pode ler, Mateus 23, quando Jesus censura os escribas e os fariseus. Falava para fazer um monte de coisa, mas eles mesmos não faziam nada. Antes de Jesus ser crucificado, havia o tempo da lei. Então, mesmo na hipocrisia, mesmo sendo hipócritas, os fariseus, eles estavam certos em pregar o dízimo, entendeu? Porque eles estavam no tempo da lei. Depois da crucificação de Jesus, deu-se o início da nova aliança. E com isso, veio o tempo da graça. Não tem mais dízimo.
o céu se rasga, né? O véu se rasga, começa a nova aliança. E por quê, né? Vamos lá. Por que os pastores não pregam exatamente como tem que pregar sobre o dízimo para as ovelhas deles? Por que vocês acham isso, gente? Por que vocês acham que eles não pregam? Porque eles sabem. Eles sabem, principalmente os que fizeram teologia. Esses é que sabem mesmo. Por que eles não falam a verdade? O que será? Porque, gente, se eles falarem a verdade, o povo não dá nada. Por quê? Porque olha só, eu aprendi que a forma que forma. É a forma que forma. Se eu sou uma pastora e eu amo a Deus, amo, e eu ensino as minhas ovelhas a amarem a Deus como eu amo, o que vai acontecer? Eu vou ensinar para as minhas ovelhas e eu não vou precisar cobrar, eu não vou precisar usar sistema de domínio de medo, de ameaça o tempo todo mês para elas trazerem os dízimos e as ofertas. Elas que amam a Deus, sabe, da importância da ajuda para o próximo, porque se eu faço para o próximo, eu faço para Deus. Logo, elas vão trazer até muito mais por amor. O que vai motivá-las é o amor a Deus. Agora, se eu não amo a Deus, se nem eu que sou pastora amo a Deus, eu não vou me preocupar em ensinar isso para minhas ovelhas. Eu vou usar o sistema de domínio, que é medo, que é ameaça, para que as minhas ovelhas tragam religiosamente, todo mês, os dízimos. Eu vou colocar num papel o nome de todos os dizimistas do mês e vou pregar na parede para humilhar aqueles que não trouxeram. Você acha que Deus está nisso, querido? Sendo que o dízimo não é obrigado? O dízimo não é obrigado, mas obrigam você com ameaças, te colocando medo. E Deus não quer que o sirva por medo. Ele quer que você o sirva por amor. Quando a gente entender que tudo é o amor, porque Ele é o próprio amor, aí a gente vai pensar, agora eu entendi Jesus, agora eu aprendi. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar para você que se você não fizer por amor, não faça, porque Ele não vai receber. O dízimo não é obrigatório, querido. Não é. Ele quer que você ajude alguém por amor. Não trazer os 10% para enriquecer pastor, para pastor ter jatinho, mansão, ilha não sei aonde, para ficar em resort de luxo, para ficar voando para cima e para baixo de jatinho. Não é isso que Deus quer. Enquanto as viúvas e os órfãos e os estrangeiros estão passando necessidade. Olha só. Eu vi, tá? Ninguém me falou. Eu vi em uma igreja que eu congreguei um casal. Os dois estavam desempregados, passando uma dificuldade muito grande. Eles foram até aquela parte social da igreja. Eu fui lá buscar minha carteirinha de membro, que era do lado, e eu vi tudo. E eles foram pedir uma cesta básica, porque na ceia não se leva também alimentos? Por que vocês querem os alimentos? Para levar para quê? Eu vou te falar para você, vou falar, pelo menos nessa igreja, para que era levado. Esse casal foi pedir alguns alimentos, né? Que eram feitas ali, cestas básicas eram empilhadas ali. Gente, as pessoas passam uma humilhação, eles são expostos. Meu, isso para começar tinha que ser muito, sabe? Eu tava ali, eu tava vendo tudo, eu vi a cara deles todos sem graça, morrendo de vergonha. A pessoa já fica sem graça, gente, né? Já fica totalmente envergonhada porque ela sabe que ela não tem um emprego, ela não consegue suprir e honrar os seus compromissos. E se ela foi lá é porque realmente ela precisa. E eles falando de qualquer jeito, assim, sabe?
Tá desempregado mesmo? Sabe? E quando deram para eles, gente, os alimentos, a maioria estavam vencidos. Ora, se chegou a esse ponto, quanto tempo estava ali? Ué, mas não tem ninguém precisando na igreja, então por que pedem que todo mês se leve alimentos? Só para ter? Para ficar mofando ali? E quando vai, pessoas não se dá, por quê? Sendo que o dízimo verdadeiro é alimento. E por que é essa humilhação toda? Eu fiquei escandalizada com o que eu vi. Eu falei, Senhor, não estou acreditando no que eu estou vendo. Porém, naquela época ainda não me toquei, né, gente? Eu ainda ficava debaixo de opressão. Eu ainda era dizimista. Até Deus me libertar. E os pastores não falam, querido. Eles sabem a verdade. E se você, pastor, estiver me assistindo, você sabe a verdade. Você sabe a verdade. A sua mente está cauterizada? Você sabe a verdade e continua no erro? Você vai dar conta para Deus. Você vai dar conta para Deus. Você não fala para o povo porque nem você ama a Deus. Como é que você quer que o povo que o povo ame a Deus, se você que está ali na frente não ensina o povo a amar a Deus? Se você não ama, é lógico que as suas ovelhas não vão amar também. E sim, elas vão dar por interesse, elas vão dar por medo, porque estão sendo ameaçadas, porque elas não conhecem a verdade, você conhece e usa contra elas. Né? Não adianta querer dar um ataque de pelanca, não, porque você sabe que eu tô falando a verdade. Tá? Aí, você pode falar, mas e Abraão, que deu o dízimo? Né? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, lembra? O registro bíblico, gente, fala sobre que Abraão, ele entregou o dízimo por força de lei. Ele prestou honra, ele honrou, ele tinha respeito ao rei e sacerdote. Foi por isso que ele deu. Não porque era obrigado, é porque ele quis honrar. E Jacó, né? A entrega daquele dízimo estava relacionada a um voto, amado. Entendeu? Só que não tinha orientação nenhuma de Deus. Nem de Isaac, seu pai, nem do seu avô Abraão. O dízimo começou a ser praticado quando? Depois que o povo saiu do Egito. Por imposição legal. Então, Moisés recebeu de Deus uma lei de que o dízimo ele teria que ter um destino social. E aí, o dízimo e as ofertas precisavam atender e suprir as necessidades dos levitas, que eles cumpriam os trabalhos do santuário. Precisavam ajudar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, lembra? Isso está em Deuteronômio 14, 22 a 29. Pode anotar aí, pode olhar aí na sua Bíblia, tá? Então, era para isso, era para suprir as necessidades das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos, suprir também os levitas, sacerdotes que cuidavam do santuário. Era para isso. Isso no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, vamos lá. O sistema religioso, que são as igrejas, os pastores, vamos chamar de sistema religioso? Vamos, tá? A partir de hoje a gente vai falar sobre sistema religioso. O sistema religioso, ele defende o quê? Que o dízimo é obrigatório, certo? E aí, deve se devolver quanto? 10%. Eles falam que deve se devolver. A base usava Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Tanto um como o outro é bem parecido, mas fala basicamente assim, que ai de vós, fariseus, escribas, porque dais, esse aqui eu tô lendo em Lucas 11, 42. Ai de vós, fariseus, porque dais os dízimos das hortelã, arruda e de todas as hortaliças e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas em omitir aquelas. Certo? Certo. Você viu o que Deus pedia? Arruda, hortelã. Tá aqui, gente, na Bíblia. Tá aqui. Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças. Não é isso?
E eles esqueciam o amor, faziam isso por causa da lei. Mas nós já estamos no Novo Testamento, eles não entenderam aí o mistério. Agora eu te pergunto, será que eles aceitariam o dízimo da hortelã? O sistema religioso aceitaria? Porque, gente, em nenhum momento falou em dinheiro. E era usado dinheiro, moedas de ouro, era usado. Mas em nenhum momento a gente vê que os dízimos era dinheiro, era comida. Aí eu te pergunto, será que o sistema religioso hoje aceitaria o dízimo de hortelã, de hortaliças, de endro, de arruda, cominho? Você não vai achar nenhum texto bíblico falando sobre os dízimos, que era entrega de dinheiro. Não vai achar, pode procurar, você não vai achar. Enquanto o templo estava de pé, o sistema de dízimo estava funcionando, certo? Vamos agora na era messiânica, os apóstolos e os discípulos. Em relação aos dízimos e às ofertas, havia imposição, querido? O dízimo não era obrigatório. Não era. A única coisa que havia era a oferta em amor. Vamos lá, Bíblia, né, gente? Bíblia. Porque usaram de covardia com uma pregadora de 16 anos, simplesmente porque analisaram. Agora tem doutores em análise, sabe, gente? Um bando de piolho indo pela cabeça do outro. Um faz, todos fazem. Uma menina de 16 anos pregando a palavra de Deus, eles falam, por causa de pequenos trechos de pregação, arrebentaram com a menina. Eu oro para que Deus segure ela firme. Eles tão preguiçosos que não tiveram coragem de procurar no canal dela os vídeos inteiros, para ver se ela estava realmente pregando a palavra de Deus ou não, estava citando versículos da Bíblia. Então eu vou falar a Bíblia, né? Porque é capaz de... Já estou entrando num sistema, entrando no ninho, né? Desmascarando tudo e mais um pouco. Vou ter um monte de amigo. Só que não. Vamos falar a palavra de Deus pelo menos, né? Segundo aos Coríntios, pode abrir por gentileza na sua Bíblia para você ver. Vamos ver onde está. 9, 7 a 9. Segundo aos Coríntios 9, do 7 ao 9. Cada um, olha só o que motivava no tempo dos apóstolos e dos discípulos. O que motivava ofertar? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso é que motivava os apóstolos, os discípulos, aquele povo todo na época messiânica, a ofertar. É o amor, gente. Vamos agora voltar para o sistema religioso. Jamais, deixa eu falar de novo, o sistema religioso jamais vai te ensinar isso. Que está em 2 aos Coríntios 9, 9. Eu vou ler de novo. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Jamais o sistema religioso vai te ensinar isso. Sabe o que o sistema religioso vai te ensinar, meu bem? Que se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Ele vai te amaldiçoar, eles vão te ameaçar, usar o medo, para com medo você ofertar. Mas Deus, Ele não aceita isso. Se não for por amor, Ele não recebe. Vamos em Gálatas 6, 9 e 10. Diz assim, ó.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Querido, desde quando se ajuda o pobre necessitado? Desde quando? Você sabe para onde está indo os seus dízimos e as ofertas, querido? Quando você oferta lá na igreja? Porque a gente já sabe então que você oferta, você dizima por medo. Porque ameaçam você, porque usam aquela palavra em Malaquias bem isoladinha, né? Para você ofertar, para você dizimar. Mas você sabe para onde que vai? Não? Não, você não sabe para onde vai. Desde quando se ajuda alguém necessitado? Ainda mais em alimento? Não é ofertado em alimento. Será que eles vão pegar esse dinheiro todo e comprar em cestas básicas e distribuir? Porque vocês viram, segundo aos Coríntios 9:9, o que tem que fazer? Distribuir aos necessitados. É feito isso? A gente sabe que não, né? Para onde está indo esse dinheiro? Querido, se Deus está mandando fazer, por que a gente não faz? Por quê? Sendo que Deus já deu o destino, ainda que seja, vai. Dízimo está sendo, não era nem para ser dinheiro, era para ser alimento, mas já que está sendo dado em dinheiro, por que não é feito então, irmãos, quem está com dificuldade de pagar uma conta, de tá desempregado, não tem comida em casa, tá passando necessidade, venham no final do culto. Faz isso? Claro que não, gente. Claro que não. O Vaticano tá lá e não nos deixa mentir. Vocês já viram aqui Vaticano, gente, como é? É lindo e maravilhoso, né? Tudo do bom e do melhor, o luxo. Mas vocês viram ao redor da cidade o que tem? Mendigos por todos os lados. Mendigos por todos os lados. Sabe o que eu aprendo? Que eu tenho que ajudar os templos. Os templos não são feitos de pedra. Os verdadeiros templos são esses mendigos. São as viúvas, são os órfãos, os estrangeiros, pessoas que realmente precisam. Ser humano, não importa quem seja, é necessitado, eu preciso ajudar. O maior propósito que Deus tem nas nossas vidas é servir. O que é servir, gente? Servir para ajudar, servir para suprir a necessidade do outro. Fazer a obra de Deus é suprir a necessidade do outro, ponto. Eu estou fazendo isso? O sistema religioso ensina isso? Fala que vai fazer isso? Nunca vai falar. Mas aí, acha que Deus não está vendo isso? Você acha que a cobrança não vai ser feita? Vou mostrar para vocês em Mateus 25. Você está anotando aí, querido? Para depois falar que eu não estou pregando a palavra de Deus? Tá. 41 a 45. Mateus 25, 41 a 45. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Sabe como a cobrança vai ser feita, querida, nos últimos dias? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderás: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Querido, isso é muito sério. Essa é a cobrança que será feita nos últimos dias. Você acha que Deus vai deixar impune? É?
Pastores, por que vocês não falam a verdade para a ovelha de vocês? Porque vocês servem a Mamon. Porque vocês fizeram um pacto, aliança com um demônio chamado Mamon, Deus do dinheiro. E eu vou te falar, dinheiro não é mal não, porque tem gente que fala, né? O dinheiro é a razão de todos os males, é a raiz de todos os males. É mentira. E isso é uma crença limitante. Fizeram você acreditar nisso. Ué, querido, mas peraí. Você está me assistindo através de um celular. Quem foi que comprou? Como que você comprou esse celular? Com dinheiro. Quando você faz compra no mercado e enche o seu celeiro, a sua geladeira, suas latas de mantimento, sua despensa de comida, quem foi? Como que você pagou por tudo isso? Com dinheiro. Ah, essa roupa, esse sapato que você está usando foi comprado com dinheiro. A faculdade que você está pagando, né? Você trabalha, todo mês você recebe dinheiro. Então, dinheiro não é a raiz de todo mal. Fizeram a gente pensar assim, por quê? Para criar uma crença limitante, para você nunca prosperar, para você ficar sempre na miséria. Mas se fosse tão ruim o dinheiro, o teu pastor não ia aceitar como dízimo e oferta. Ele ia aceitar o quê? O que Deus queria desde o começo. Hortaliça, a arruda, o cominho, comida. Mas ele aceita o quê? Dinheiro. Né? Então o dinheiro não é a raiz de todo mal. Eu vou te falar, sabe o que o dinheiro faz? Ele simplesmente vai potencializar o que há dentro de mim e de você. O mal não está no dinheiro. Existe um ditado que diz assim, para você conhecer alguém, dá poder ou muito dinheiro para essa pessoa e você vai descobrir quem ela é. Por quê? Porque o poder, porque o dinheiro, ele só vai potencializar, ele só vai mostrar, deixar mais aparente, transparente o que está dentro de mim e de você. Então, se você tem a tendência de ser egoísta, quando você tiver muito dinheiro, você vai ser muito egoísta. Ah, se você tem a tendência de ser uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, que procura fazer o que a Bíblia diz, que é suprir a necessidade do outro, quando você tiver muito dinheiro, você vai ver a oportunidade de ajudar muito mais pessoas. Você entendeu? Então, a partir de hoje, você não vai falar mais que o dinheiro é a raiz de todo mal, querido. Para com isso, você está passando vergonha. Passando no crédito, no débito, à vista, no boleto. Está passando vergonha. Não fala mais isso não, porque não é verdade. Entendeu? É a forma como você administra, o que tem no seu coração que vai fazer administrar, pro bem ou pro mal, mas o dinheiro não é mal não, viu? Até porque senão o próprio Deus seria mal, porque a Bíblia não fala que ele é dono do ouro e da prata. Gente, Deus é dono do ouro e da prata. Ora, um Deus que é dono do ouro e da prata não pode ser mal. Então vamos pensar direitinho, né? Pois é. Então, amado, por que vocês não ensinam a verdade? Porque vocês não amam a Deus. Né, pastores? Líderes. E agora eu pergunto, gente, então, porque em todo lugar que eu vou, gente, são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, que concordam comigo e vivem isso. Não ameaçam as igrejas, não impõem, não colocam medo, entendeu? Não dominam as pessoas, falam a realidade. São pouquíssimas pessoas. A maioria das igrejas e pastores que eu conheço e conheci, uns por ignorância, que não sabem, e outros sabem e continuam no erro, continuam não ensinando a verdade. E eles têm a cara de pau de falar, se a gente falar a verdade, o povo não dá. Mas olha a cobrança que vai ter sobre vocês. Olha a cobrança aqui, queridos, em Mateus 25, 41 a 45, eu acabei de ler. Só que o que acontece, gente? Eles fizeram pacto com Mamon, o demônio do dinheiro, né? Da luxúria, na verdade. E fazendo pacto com isso, o espírito deste mundo, deste reino, ele cauterizou a mente desses pastores. E acham até que o reino deles é aqui, né? Mas vai ter cobrança para vocês. Vocês precisam se converter. Porque Jesus está voltando, amado. Vocês querem ficar aqui? E você que é uma ovelha, sabe?
independente se você é líder ou não. Amados, acorda para a vida. Acorda. Precisa saber, Deus está falando a verdade para você se libertar. Existem umas categorias que estão claras, que são essas pessoas aqui, ó, que eu acabei de ler, que Deus quer que a gente ajude, que são os marginalizados na sociedade, né? Você pode ver, gente, se passar por um mendigo, parece que eles são invisíveis. Você pode ir na rua, a partir de hoje você vai olhar diferente, você vai olhar para o mendigo e observa o rosto das pessoas. As pessoas passam por eles, é como se não tivesse nada ali, é como se fossem invisíveis. São marginalizados na sociedade, mendigos, aquela senhorinha viuvinha que você vê que elas são necessitadas, pessoas doentes, órfãos. São esses que o Senhor quer que a gente ajude. São esses, amado, quando você tiver dúvidas, o que é servir a Deus realmente? Como eu posso servir a Deus, né? Qual é a verdadeira oferta? E aí em Tiago 1:27 vai falar pra gente qual é a verdadeira oferta que Deus recebe, que Deus se agrada. Diz assim, ó, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus. Deus não está falando se é evangélico, se é católico. Deus não está falando aqui não. Ó, Deus está falando a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto, resumidamente é isso que você tem que fazer. E não é isso que o Senhor manda fazer? A gente descer em humilhação e santidade ao Senhor, que é se guardar incontaminado do mundo e servir, fazer a obra de Deus, suprir a necessidade do outro. É isso, é isso. Querido, Deus, de uma vez por todas, põe isso na sua cabeça, Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa, tudo é dele. Ai de mim, de você, se ele não suprir a nossa necessidade. Porque vem dele, não é o contrário. Ai, tem que dar esse mês 10%. Bobo é você que acredita que ele recebe desse jeito. Nem isso ele quer, né? Ele não quer o meu e o seu dinheiro, ele quer que a gente ajude o próximo. Olha só, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional, querido? Você saber o que você está fazendo. Você vai fazer algo para Deus sabendo, pensando, raciocinando. Entendeu? Não fazer por obrigação, não fazer porque um sistema religioso mandou você fazer e te ameaçou e te colocou medo, você tem que fazer. Não no automático, não, todo mês eu tenho que fazer isso, todo mês, bater cartão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você ajude alguém. Entendeu? Não quer seu dinheiro. Agora uma coisa que... Você está sentado? Senta. Senta, porque quando eu descobri isso, eu estava de pé e eu quase caí para trás. Então senta primeiro. Porque olha, querido, você puxou o cinto aí, coloca mais um. Coloca 2. Porque hoje é assim. Você sabia que o dízimo é fruto de uma cristianização pagã? Rasa! De Constantino. O pastor não falou isso pra você também, né? Talvez ele nem saiba, mas uns sabem. Uns sabem. Veio o Messias, o povo remanescente de Deus, não entregava mais o dízimo, certo? Depois que o Messias veio, o povo remanescente de Deus não entregava mais o dízimo. O que eles faziam? Eles contribuíam voluntariamente, por amor, certo? Aí entrou a apostasia. No meio do cristianismo, tá? Algumas práticas pagãs, no meio do cristianismo, gente. Isso 585 depois de Cristo.
se eu não me engano, decretaram que teria uma excomunhão de todos os que não pagassem os dízimos à igreja. Então, quem não pagasse os dízimos e a igreja seriam excomungados, entendeu? Mais ou menos isso que fazem, né? Não colocam uma listinha e pregam numa parede, né? O nomezinho das pessoas, só das pessoas que dizimaram, né? É meio parecido mesmo, lembra, né? Então a prática dos dízimos, né? Da entrega dos dízimos foi obrigatória por intermédio da igreja de Roma. Aí, gente, por um tempo essa prática deixou de ser obrigatória, que aí depois voltou. E hoje, gente, essa prática ela é copiada. Por quem? Por muitos segmentos religiosos. Então agora você sabe a história. Começou depois de uma apostasia, depois de práticas pagãs. Que muitos eram excomungados se não entregasse o dízimo. Agora você sabe a verdade. Agora vamos lá, né? No texto que a gente começou esse vídeo, Malaquias 3:10. Nesse versículo, gente, não está falando que é dinheiro. Para começar, você não vai ver que é dinheiro. E também não fala que temos a obrigatoriedade de levar a um templo. Vamos lá. Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse contexto aqui do juízo sobre Judá, por quê? Porque muitos não estavam trazendo o que, gente, que era pedido? Os alimentos e não dinheiro. Para quem? Para as pessoas necessitadas. Quem eram essas pessoas necessitadas? As viúvas, os órfãos, né? Não era para defraudar o salário do jornaleiro. Eram para os estrangeiros. Pois é, essas eram as pessoas necessitadas. E muitos ali de Judá não estavam trazendo os alimentos. Quem eram os culpados? Os sacerdotes. Por quê? Porque eram eles que faziam ou deveriam fazer e não estavam fazendo a distribuição. Olha só, gente, quando você descobre a verdade, ela te liberta. Jesus não falou isso à toa para nós, não. Não é enfeite, não. Não é só relação ao seu pecado individual, não. É para você não ser enganado, ser feito de trouxa. Entendeu? Porque quando eu descobri, querida, a verdade, eu me senti que eu fui há muito tempo, desde que eu aceitei Jesus, feita de trouxa. Porque eu jamais podia imaginar que aquela pessoa que estava ali na minha frente não passava de um lobo em pele de cordeiro. Viu? A não ser que ele não sabe, mas, querido, pelo amor de Deus, agora você sabe. E se você continuar a fazendo essas coisas que Deus aborrece, vai ter cobrança. Eu já falei para você lá em Mateus qual é a cobrança. Gente, o sistema aqui nessa época era agricultural. Não tinha dinheiro envolvido, não. Então isso aqui, esse contexto aqui em Malaquias 3:10, né? Te aconselho a ler Malaquias inteiro, tá? O livro todo. Não fica só nesses 2 versículozinhos, não. Lê tudo para você entender o contexto. Aqui se aplicava a injustiça dos sacerdotes para com os necessitados. Entendeu? E hoje, querido, não tem mais esse sistema sacerdotal. Viu? Aquele sistema sacerdotal levítico não tem mais, tampouco o templo. Não se aplica aos dias atuais.
Dízimo é alimento. Põe isso na tua cabeça. Não é dinheiro. Vou falar de novo, tá? Dízimo é alimento, não é dinheiro. Você tá sentado, né? É bom que você esteja sentado. Dízimo é para os necessitados. Não é para templos, para adornar templos. Dízimo é para os necessitados, não para enriquecer um ou dois ou meia dúzia. Dízimo é opcional. É voluntário, não é obrigatório. E eu vou te falar, o que a gente deixa de fazer pelo próximo, isso é o que vai ser cobrado. Vamos ver em Hebreus 13, 7. Ó, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Cuidado, observa, questiona, fala com Deus. Agora eu te pergunto de novo, pastores, por que vocês não pregam a verdade para a ovelha de vocês? Porque se vocês amarem a Deus de verdade, suas ovelhas é a forma que forma. As suas ovelhas vão amar o teu Deus. E vai fazer o quê? Imitar. Acabamos de ler aqui. Né? Imitar a fé que tiveram. Eles vão imitar vocês. Não vai precisar nem pedir, eles vão trazer. Né? As ofertas, seja o que tiver precisando. Mas não, né? Nem vocês amam a Deus. Vocês não amam. Se vocês não amam a Deus, para que falar a verdade? Ninguém vai dar. É melhor usar sistema de domínio, de medo, de ameaça. Ai, vamos falar que eles vão ser amaldiçoados. E o povo que não lê isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Bíblia. Que não busca a Deus, a verdade, ele não é liberto. E ele vira o quê? Refém de lobos. Vocês vão dar conta para Deus. Vocês que... Gente, eu vejo cantores, missionários, pregadores, que fizeram teologia, que sabem muito, mas muito mais que eu não sei nada, gente. Deus está me ensinando pela misericórdia. Vocês sabem. E por que vocês não abrem a boca? Por que vocês não pregam? Não falam a verdade? Não pregam porque senão nunca mais serão convidados para pregar, né? Porque senão nunca mais vocês sobem num púlpito para cantar, né? Vocês são mercadores da fé. Vocês vão dar conta para Deus. O que adianta? Eu vejo pastoras pregando sobre a vida sentimental, a santidade na vida sentimental, antes do casamento, blá blá blá, escasgar caixa de fósforo. Por que não falam a verdade pro povo? Porque vocês fizeram aliança com Mamon. Deus não tem parte com isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu não tenho medo, querido, de falar a verdade. Deus me chamou para falar a verdade, porque eu conheci a verdade e ela me libertou. E eu oro a Deus, que você que está me ouvindo, deixe o Espírito Santo fazer obra no teu coração e na tua mente, como ele fez na minha. Porque, gente, eu também pregava sobre dízimo, sobre fé, porque eu não entendia, porque eu nem sabia a verdade. Eu só repetia, eu parecia um papagaio. Tá cheio de papagaio por aí, repetindo. Nem sabe direito do que tá falando. Até que o Senhor chegou para mim e falou: Rosa, eu já ensinei algumas pessoas, eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você a verdade, Rosa. Porque você está se enganando a muitos. E chega disso, Rosa. E Deus me ensinou. E eu fui lá estudando. E fui lá orando. E procurando na palavra. E Deus me esclarecendo. E por isso que hoje eu estou aqui para falar a verdade para você. Não precisa gostar de mim não, querido. A palavra não é minha não. Você tem que falar com Jesus. A palavra é dele. Quem mandou vir aqui foi ele. Você tem que falar com ele. Viu?
que você possa dar lugar para o Espírito Santo. Porque senão a gente está se enganando, querido. Né? Que isso fique bem claro para você. E eu não vou ser hipócrita, eu vou falar a verdade. Eu relutei muito até vir aqui falar isso. Porque, gente, é uma responsabilidade. Porém, eu não me importo. Eu não me importo, meu negócio é com Jesus, querido. Eu tô aqui com todo o temor a Deus. Entendeu? E com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, que também está sendo enganada como eu fui. A pior coisa que tem, querido, é você ser enganado pelo seu pastor. Uma pessoa que você admira muito, que você confia a sua vida, confia a sua vida espiritual ali, confiando em tudo que ele está falando ali, porque ele está tratando através do Espírito Santo, pelo menos eu pensava, a sua vida espiritual. E de repente você descobrir. Se a pessoa que está lá na frente não sabe, amado, amém. Manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo, porque aí ele vai passar a saber. Mas se ele sabia, como muitos pastores que eu tive, sabia e não pregou e não falou nada. Gente, isso é muito sério. E naquele dia vai ser uma grande surpresa. Uma grande surpresa, amado. Viu? Ô, amado. Essa é a palavra aqui do Walking Alive Kicking, caminhando e bem vivinho. Aqui, amado, você caminha e fica vivinho da Silva, na presença do Papai do Céu. Viu? É. Essa é a palavra desse mês de março. E que a minha oração é que você dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu sei que não é fácil ouvir e concordar com o que eu estou falando, porque eu também já estive no lugar que você está, e eu também não concordava, ficava brava, imagina, até que o Papai do Céu chegou para mim e falou: Rosa, eu vou ensinar você de mim, eu vou te mostrar a verdade, porque você precisa ter uma mente e um coração liberto, porque eu preciso te usar para cuidar daquilo e daqueles que eu amo. E para você cuidar daquilo e daqueles que Deus ama, você precisa ser regido por uma coisa, um sentimento, chamado amor. Não pode ser medo. Você não pode estar refém de ameaças, debaixo de sistema de domínio. Você precisa conhecer a verdade para te libertar, para você ser regido pelo amor de Deus. E para ser regido pelo amor de Deus, você precisa se deixar acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. E tem acontecido. E vai acontecer até quando Ele quiser. Porque o dia que Ele quiser me levar, amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? Então, amado, que você pelo menos fale com Ele. Depois de ter ouvido e assistido esse vídeo, fale com o Papai do Céu. Pode falar de mim para Ele. Ele me conhece. E eu também sei quem eu sou. Fala com Ele. Ó, Senhor, Rosa falou isso. E a minha oração é que Ele faça com você o que fez comigo. É o que Ele te ensine dele, porque Ele fez isso comigo. Viu, amado? Em nome de Jesus, seja liberto. Conheça a verdade. Amém? É difícil falar amém, né? Depois dessa palavra. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Fale com Ele antes de jogar pedras em mim. Fale com Ele, amado. Fale com Ele. Tem relacionamento com Deus. Chegou o tempo. Nunca houve um tempo tão precioso do que esse que estamos vivendo, de ter um relacionamento, intimidade com Deus, porque Jesus está voltando e precisamos nos achegar mais a Deus. Precisamos descer em santidade e em humilhação, nos pedindo perdão pelos nossos pecados, porque Jesus está voltando. E eu não quero ficar aqui não, e não vou ficar. E você, em nome de Jesus, vai subir também. Em nome de Jesus. Amém? Ó, o vídeo da Sabrina tá aqui na descrição do vídeo,
Já tá acabando aqui. Vai lá, porque eu tenho certeza que papai tem uma palavra gloriosa pra mim e pra você ali. Tá bom? Mês que vem, se o Papai do Céu não voltar e se Ele permitir, eu estarei aqui pra falar do que Ele tem no coração dele pro meu coração e pro seu também. Amém? Gratidão por ter ficado até agora comigo, eu tô muito feliz. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente. Até um próximo Walk na Live Kicking. Caminhando e bem vivinha aqui no meu canal A Vida em Micropontos. Amo vocês. Toda glória ao único.